Governador de São Paulo, Márcio França. Governador, bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia, falar com vocês. Governador, o senhor tem já informação, as estradas já começam a ser liberadas ou os caminhoneiros continuam fazendo protestos? Quais são as últimas informações que o senhor tem, por favor? Olha, o boletim das 7h30, né, 1h30 atrás, vai sair um novo boletim agora, tinham 32 pontos de parada nas estradas de São Paulo, paradas não, né, de interrupções feitas, aquilo que havia sido combinado com os caminhoneiros no sábado. Como você sabe, no sábado nós fizemos um acordo com eles fizeram a retirada de 85% de tudo que estava na rua, 13 mil pessoas saíram, ficaram 1.000 e poucas pessoas, de 200 lugares que tinham ponto de parada, ficaram com 30 pontos de parada. E a gente então fez o acordo de fazer aquela história do pedágio e de tirar as multas deles para terça-feira, 0h. E aí ficou combinado que íamos falar com o presidente da República, eu falei com o presidente Temer, ele mandou aqui o ministro Marum para a gente conversar à noite. O ministro veio, recebeu a reivindicação, que era aquela de congelar o preço por 60 dias a 41 centavos a menos no preço da bomba e fazer a medida provisória para o Brasil inteiro da questão do pedágio. Mas isso garante que eles voltaram, governador? Ou que vão voltar ao trabalho? Então, mas escute só. Aí era o seguinte, isso era no sábado à noite. O ministro falou, vou para lá amanhã cedo, vou conversar, eu acho que eu consigo e tal. Quando foi à tarde, comecinho da tarde, que eu tinha uma reunião com os caminhoneiros às 3h aqui, que são os líderes dos movimentos, porque não é um líder sindical dessa vez. São líderes diferentes, é tudo arrumado via WhatsApp. Cada ponto tem uma pessoa responsável. E aí nós falamos com eles vieram aqui às 3h. Quando eles chegaram aqui às 3h, o Marum tinha me dito, Márcio, eu não consegui fazer os 60 dias, só 30 e tal, e o resto eu não consigo. Bem, tudo bem, eu passei para eles essa informação e eles falaram, Márcio, com isso a gente não consegue desmobilizar o que falta. Então vamos deixar esses 10, 15% mobilizado aí, sem atrapalhar, porque vai para o acostamento, e a gente aguarda segunda e terça-feira. O Congresso tem duas coisas para votar, no Senado e na Câmara, e você também, então, adia aí a sua decisão com relação à questão do pedágio, tire de terça-feira e passe para quinta-feira, que aí a gente consegue até quinta-feira, se o presidente da República, enfim, a gente convencê-lo e tal. À noite, todo mundo vendo a televisão e o presidente da República foi lá e anunciou aquilo que ele de tarde disse que não podia fazer. À noite ele anunciou lá em Brasília. Ao anunciar em Brasília, bem, da minha parte está resolvido, enfim, só que agora tem que ir lá de novo conversar com os caminhoneiros, porque, como eu estou dizendo para você, às vezes você tem a oportunidade de chutar a bola no gol, na hora do pênalti vazio, e espera entrar um monte de gente na frente, porque nesse meio tempo, de ontem à tarde para hoje, entra um monte de gente na história. Cada hora é um que aparece, é um que quer intervenção militar, o outro quer não sei o que lá, o outro quer reajuste salarial, o outro quer que acaba com a Previdência, enfim. Não é uma coisa organizadinha matemática, entendeu? Acabamos de pegar de manhã cedo aqui, numa rodovia, um time de futebol, mais um pessoal do MS, não sei o que lá, de movimento sem teto, não sei o que lá, e esparramaram o pneu e tampa a rodovia. Não tem nada a ver com o caminhoneiro. Mas a sensação que dá é como se fosse tudo caminhoneiro, né? Sim, governador, bom dia, Marco Antônio Villa, governador. Aproveitar, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, por que o governador do estado de São Paulo, o estado mais importante economicamente da federação, entrou tão tarde num problema tão grave que afetou de forma tão dura os paulistas, né? Desde a segunda-feira. Por que só no final da semana, né, especialmente a partir da sexta-feira, o senhor entrou em campo, para usar a metáfora que o senhor disse há minutos atrás? Porque a obrigação disso é do presidente da República. O assunto que começou essa história é preço de combustível, não tem nada a ver com São Paulo. São Paulo, em todos os momentos, os caminhoneiros foram para a rua, pararam as coisas, por conta do preço do combustível. Quem fixa o preço do combustível é o presidente da República, é o governo federal. Nós só entramos na sexta-feira em busca das pessoas que lideram o movimento, porque eu percebi que ele estava conversando com gente em Brasília que não eram as pessoas que comandavam a ponta da linha aqui. O nosso serviço de informação falou, olha, eles estão falando uma coisa lá e aqui na ponta da linha os meninos não estão respeitando o que eles estão falando lá. Ou seja, a liderança sindical não lidera as pessoas na ponta. Quem lidera as pessoas na ponta são grupos constituídos informalmente, mas que têm o comando efetivo, que lideram na ponta. E aí, em função disso, eu me senti na obrigação de fazer a minha parte, chamar cada um deles e comecei a negociação. Tanto deu certo que nós diminuímos 90% em um dia, praticamente, em menos de um dia. Eles liberaram 90% de todas as pistas e tirou aquela sensação da semana passada. Governador... Agora só para insistir uma coisa, né?
não adianta você fazer todos os benefícios que a gente possa fazer. O que eles querem de verdade é a volta do combustível a um preço razoável, já que houve 10 reajustes em apenas um mês. E as pessoas ficaram com um valor de frete insignificante, que não cobre sequer a despesa deles. Então, o presidente da República, pois não. Falando um pouquinho sobre o preço dos combustíveis, a gente sabe que a carga tributária é um fator importante nesse preço e que o ICMS dentro da carga tributária é o que mais pesa. Tem alíquotas... Não é o que mais pesa. O ICMS é 12%, no caso de São Paulo é 12%. É o menor ICMS do Brasil em combustível. Mas na quinta-feira, quarta-feira... Mas os governadores não têm aí uma parcela a negociar, sim, para um ajuste dessa carga tributária, para que o ICMS possa ser unificado? Tem alguma pauta que passa, sim, pelos governadores, né? O senhor começou dizendo que era do governo federal. Na quarta-feira passada, o presidente da República, o ministro da Fazenda, convocou os secretários da Fazenda. Dos 27, foram 12, inclusive de São Paulo. E São Paulo levou a proposta de fazer a redução gradual e a permuta desses valores em troca de pedaços da dívida do futuro, para tentar fazer a sua contribuição ao processo. Mas não tinha a maioria, porque só tinha 12, os outros não aceitam negociar isso. Porque cada um tem sua situação. Em alguns lugares é 18, em outros é 16, tem lugar que é 20. Tem lugar que é 24, aqui em São Paulo é 12. 26. E aqui em São Paulo é 12. Agora, eu insisto, nós estamos levando sempre em consideração as coisas em São Paulo, nós estamos em São Paulo. Há situações no Brasil, por exemplo, em Pernambuco, no Piauí, não tem um posto de gasolina com combustível. Sim. Tem desabastecimento de comida no supermercado. Aliás, não tem supermercado, tem quitanda, tem cidade pequena, não tem comida para as pessoas. Então, a situação em outros lugares é muito mais grave. Mas, governador... Ao ver na sexta-feira que a situação não se resolvia, eu entendi por bem começar a fazer um processo aqui por São Paulo, embora, como eu te disse, quando eu falei para eles do pedágio, eles gostaram, enfim, mas eu sabia que não era a essência do assunto. A essência do assunto, até porque, por exemplo, a Regis Bittencourt, eles me contaram ontem, à tarde, março, a Regis tem 120 caminhões lá no acostamento, conforme nós combinamos. Mas dos 120, 114 são do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Ou seja, os de São Paulo, a gente fez a nossa parte. Mas os outros, eles querem saber se o combustível vai baixar ou não vai baixar. É isso. Mas, governador, veja o seguinte. Então, tinha questões afeitas ao governo de São Paulo que o senhor, para ficar nesse campo futebolístico, não tinha entrado em campo. Quer dizer, tem a questão que envolve o ICMS, tem a questão dos pedágios, né? Que são altíssimos, cobrados aqui em São Paulo. É um verdadeiro escândalo e que nós temos isso há quase 20 anos, que na verdade é uma chantagem que é feita contra as pessoas que circulam pelas estradas do estado de São Paulo, entre outros problemas. Mas mais do que isso, governador, era a questão que envolvia milhões de paulistas que passaram uma semana tenebrosa, provavelmente a pior semana da história de São Paulo, ao menos nas últimas décadas, com toda a crise, com toda a tensão. E o governador de São Paulo e os 3 senadores, que por sinal eu não vi nenhuma palavra dos 3 senadores, deveriam ter pressionado já na segunda-feira passada o presidente da República. Mas, ô Vila, você está sonhando. Eu falei com o presidente da República 10 vezes. Ah, é? Falei 10 vezes. Não, eu estou falando de uma realidade. É uma triste realidade. É quase um pesadelo, não é um sonho. O sonho é legal. Mas tudo bem. É bacana sentar aí e ficar falando. Agora, eu estou dizendo para você o seguinte. Na prática, isso é responsabilidade do governo federal. Eles é que fizeram esse aumento. Todo mundo percebeu que o aumento estava indevido. Aliás, acompanhando o preço internacional, pode até ser devido. Mas a conta que a Petrobras está fazendo é uma conta que não fecha no bolso do cidadão da ponta. Aumentar 10 vezes em um mês ia dar problema, é claro. Qualquer um que tivesse sensibilidade política perceberia isso. Governador, eu acabei de olhar aqui no alto da Avenida Paulista, tem uma manifestação de peruas escolares. Nesse momento são cerca de 35, os motoristas estão nesse momento cruzando a Brigadeiro Luiz Antônio no sentido da Consolação. Eu pergunto, em relação a isso, eles não voltaram então ao trabalho, não houve acordo ainda? Quem? Em relação períodos escolares? Também, aos períodos escolares. Eles não vão voltar ao trabalho? Eu estou te falando que nesse momento, todo mundo que resolve, se você gritar, um espirrar e outro falar saúde, o outro levanta e canta o hino nacional. Cada um resolve fazer a sua reivindicação. Então o Piruíra quer fazer a sua, o outro quer fazer a dele, cada um quer fazer a sua reivindicação, que também está todo mundo correto, não estou dizendo que está errado, não. O que eu estou dizendo apenas é o seguinte, nós temos, voltando ao assunto inicial, tudo isso aconteceu por conta de preço de combustível. Quem paralisou a entrada e a saída dos terminais, enfim, eram os caminhoneiros. Foi feito um acordo pelo presidente da República, que também não tinha. Ele foi lá, juntou as pessoas, ele fez o quê? Ele chamou as pessoas que são dos sindicatos, as confederações, associações, botou todo mundo numa mesa, fez um acordo, assinou o acordo. O que acontece é que essas pessoas que assinaram lá o acordo
não representam na ponta essa sensação que nós temos hoje no Brasil de que cada grupo de 10, 5, 8, minha família, o outro, pode ir lá no meio da pista e interromper a pista. É isso. Então, essa sensação de falta de autoridade passa essa coisa de que, olha, cada um faz como quiser e nós vamos resolver desse jeito. Com bom senso, sinceramente, eu havia percebido que esse caso que ele fez na quarta-feira, esse anúncio, não resultou na prática na desinterrupção. Eu fui atrás das pessoas para localizar quem é que está comandando isso em cada um dos pontos. Aí fomos localizando um por um, convidamos ao Marcos Acosta da OAB, chamou as pessoas lá, trouxe aqui no sábado pela manhã, e aí foi tudo isso que eu narrei para vocês. Ou seja, tivéssemos feito ontem à tarde o anúncio aqui, nós teríamos nesse momento, possivelmente, uma desinterrupção de tudo. Agora, eu torço para que isso aconteça. Eu estou saindo daqui para receber de volta, vou tentar encontrar de volta os rapazes, porque, como eu disse, você não tem um telefone para ligar para o sindicato e tal e vem aqui as pessoas. Tem que localizar um por um deles para virem aqui e falar o seguinte: olha, nós estamos fazendo isso aqui, o presidente fez a parte dele, foi lá, fez o anúncio que vocês queriam, o que está faltando agora, né? E aí, daí para frente, fazer com que não entrem outros assuntos no meio. Não adianta entrar o assunto do pirueiro, o outro assunto, porque cada um tem que ser resolvido a seu turno. É o que eu imagino. O senhor tem que abrir aí a secretaria do WhatsApp. E pois aí... pois é. Mas a minha pergunta é a seguinte, é um esclarecimento. Nós sabemos que o ICMS é diferente em cada estado, o senhor mesmo falou isso, e São Paulo é 12, tem lugar que é 20. A pergunta é a seguinte: o preço da gasolina do litro é um só para todo o Brasil ou varia de acordo com o ICMS de cada estado? Varia de acordo com o ICMS de cada estado e varia pela distância. Tem lugar no Acre que custa 3 vezes daqui, 2 vezes daqui. O caminhoneiro, quando pega um frete, ele vai abastecendo em cada ponto. E aí mesmo o que eles disseram, a gente contrata um frete, fecha um preço, R$2.000 para ir do Rio Grande do Sul até a Bahia. Quando está no meio do caminho, mudou 3 vezes. Eu levei 4, 5 dias para chegar lá e no meio disso mudou 2, 3 vezes. Quando eu vou lá receber meu frete, um pedaço daquilo foi comido pelo preço da variação do combustível. Ou seja, tem que haver uma certa previsibilidade, como você tem, eu tenho. Ou seja, quanto que eu vou gastar para eu fechar o meu preço. Perfeito. E ao mesmo tempo, está lá no Congresso para ser votado hoje. Eu estou insistindo para ver se fala com o presidente Rodrigo Maia e com o senador Eunício, para que eles votem hoje. Porque lá em Brasília, falam, não, essa semana é uma semana de feriado. Porque feriado é na quinta-feira. Mas a semana de feriado é mais difícil juntar quórum aqui. Eu falei, mas não é possível, vocês têm que fazer isso hoje, segunda, terça, para votar aí as 2 leis que vocês têm com ela na mão para votar, que é que fixa um preço de frete mínimo, que é um outro importante apoio para poder resolver essa situação. Governador, se você olhar, nesse instante, nós temos 32, estou recebendo aqui o boletim, tem 32 interrupções feitas nas estradas de São Paulo, todas no acostamento, conforme havia sido combinado com eles. Agora, ao longo de só pela manhã, eu vi várias cenas das pessoas vão pro meio da rua, volta, a polícia vai lá, por favor, minha senhora, vai para o seu canto aqui, eles vão acabar sendo atropelados, enfim. Governador, justamente sobre isso que eu ia perguntar ao senhor. Quais as informações que o governo do estado tem, e o senhor afirmou anteriormente que há um setor, evidentemente, como de qualquer governo, com informações e tal, é possível dizer que a greve terminou ou que ela está terminando e não dizer que essa greve continua? Em suma, segundo as informações que o senhor tem, é possível dizer o que concretamente, agora, nesse momento? Não é possível dizer que ela terminou. Ela está, nesse instante, está exatamente congelada como estava ontem às 9 da manhã. Ou seja, os pontos de parada em São Paulo são feitos com aquilo combinado, eles estão no acostamento e nos canteiros centrais, portanto as vias estão abertas, mas há um problema, é que o caminhoneiro não entra na boleia e não vai porque eles têm receio de pegar lá o combustível e sair, eles têm receio de pegar uma comida e passar pelos bloqueios. Então, ou seja, mais do que você conseguir que a pessoa desobstrua as pistas, você tem que conseguir convencer o sujeito a entrar na boleia e fazer o seu serviço. E isso a gente só vai fazer se houver um convencimento. Se for na força, você não consegue. Governador de São Paulo, Márcio França, obrigado pela entrevista à Jovem Pan. A gente continua em contato com o Palácio dos Bandeirantes. Até a próxima. Ok.